Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A paz do Senhor, o povo de Deus, que fala aqui o pastor Leandro Amorim. Nós estamos aqui em frente à igreja Assembleia de Deus, aqui em Lumiar, próximo de Odivelas, Lisboa. O culto nos domingos às 18 horas. Estaremos pregando o evangelho, compartilhando a mensagem de um pastor muito querido, amigo nosso, que conhecemos já há bastante tempo, muitos anos. Foi o pastor que nos casou, eu e minha esposa, há quase 10 anos, ali na costa da Caparica. Estaremos ali compartilhando ali os irmãos. O culto vai começar e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o culto de hoje, que você possa ser abençoado através dessa mensagem. É o que eu espero. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei. Enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Nessa noite, aleluia. Deixa eu pegar aqui. E pela primeira vez nessa igreja, e agradecer ao pastor Antônio Evangelista. Para nós é o nobre, né? Chama de nobre. E eu conheci ele já praticamente há mais de 10 anos, quando ainda era solteiro, pastoreando. Foi um caso muito específico, raro, mas Deus nos permitiu. E quando orava a Deus, Deus usou o pastor Antônio para apresentar a minha esposa, orando a Deus há muito tempo, aguardando no Senhor. E Deus me deu minha esposa, ela é portuguesa, nasceu aqui na margem sul. Eu tenho uma filha já de 7 anos, ela não pôde estar aqui hoje, pôde estar com a minha sogra. E estou muito feliz, irmãos, estar aqui na casa de Deus. Eu quero compartilhar convosco a palavra no livro de Provérbios, capítulo 16. E também agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Não é fácil poder falar algo depois do que ela tem, pelas palavras que ela deixou aqui nessa noite, porque só a sua vida já é um testemunho. Nós estaríamos aqui pela manhã, era o meu plano, eu ia entregar outra mensagem, se fosse falar. E como foi a oportunidade da noite, Deus mudou a mensagem. E é por isso que eu vou falar sobre Provérbios. Eu vou ler o versículo, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 9, que diz assim: do homem ou da mulher são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Verso 9, para compreender melhor. O coração do homem ou da mulher, vou colocar aqui, considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero falar sobre quando Deus muda os nossos planos. Guarda bem essa frase no seu coração. Quando Deus muda os nossos planos.
Em 2015, Deus me deu essa mensagem. Quando eu estava num momento muito favorável, abençoado, que era o meu sonho, e o sonho da minha esposa, pastoreando na Espanha. Se fosse a minha vontade, estaria até hoje ali, por causa do desafio aonde nós estávamos, principalmente na Galícia, e era a única igreja evangélica, era nossa ali. Então aquilo trouxe para mim uma alegria muito grande, porque eu sempre gostei de desafios. Mas Deus, Ele mudou meu plano naquele dia. E às vezes Deus muda planos para nos ensinar algo importante. E eu vou falar pelo menos de 3 razões porque Deus muda planos. Meus irmãos, eu quero entender uma coisa. Eu gosto de pregar como se ensinasse. É porque às vezes nós pastoreamos, acaba ficando um pouco uma mistura. Porque eu prefiro que você saia daqui e lembre dessa mensagem do que apenas sentir uma emoção, um arrepio no corpo, ou apenas uma profecia ou uma revelação. Mas eu quero que Deus fale com toda a igreja, pois eu tenho certeza que essa mensagem é para essa noite. Pois eu falei para o pastor Antônio, eu vinha de manhã, depois do trabalho, eu acordo às 6 da manhã, eu tenho que pegar um trabalho às 7, depois eu trabalho numa fábrica de carne, já quase há 2 anos, e o trabalho lá é muito pesado, mas foi o que Deus permitiu fazer. Como eu falei, eu estava na Espanha sendo assalariado pela igreja como pastor. E de repente as coisas mudaram de tal forma que hoje Deus me ensinou muita coisa que eu fosse falar aqui e ia passar muito tempo. Mas Deus fez me lembrar Salomão dizendo: o homem e a mulher, eles se preparam um plano. Quem sabe você planejou, você que é brasileiro ou brasileira, eu vou a Portugal para ganhar dinheiro. Eu vou para Portugal, pois eu vou conquistar muita coisa, eu quero ser empresário. Eu vou para Portugal porque eu quero que a minha vida seja alterada e mudada, porque lá no Brasil as coisas estão mal, a segurança, a saúde, a educação e etc. Ou quem sabe você que veio da África, da Angola, Cabo Verde, onde nós trabalhamos ali, há muito pessoas do Cabo Verde, da Angola, eu trabalho muito próximo, principalmente a 2 cabo-verdianos, e eu falo para eles, eu falei para um que há 8 anos que está em Portugal e nunca entrou numa igreja, eu falei: misericórdia, vai para a casa do Senhor. Então entenda uma coisa, querido, o Evangelho, ele me ensina o seguinte, que você que, quem sabe, você que é solteiro e quer casar, tem um plano, vou casar. Ou você tem um sonho de querer fazer uma faculdade em Portugal, de estudar, ou de ter um trabalho melhor. Nós planejamos, principalmente em dezembro, na virada de 2019, nós fazemos planos, nós projetamos projetos, nós realizamos propósitos e meta e objetivos na vida, que não é errado, não é pecado poder sonhar. Sonhos é para o ser humano. Deus nos deu a capacidade de ter sonhos, de realizar projetos, mas muitas vezes este teu sonho, irmão, esse teu sonho, homem, às vezes não é a vontade de Deus. É verdade. Por quê, pastor Leandro? Porque a Bíblia fala isso. O homem ou a mulher são as preparações do coração, mas é o Senhor que tem a resposta certa. Quem sabe você fala assim: será que é essa pessoa que eu vou casar? Deus sabe a resposta disso. Será que é esse emprego que Deus quer que eu faça, que eu trabalhe? Deus sabe se é ou não é. Será que é a cidade tal que eu tenho que ir? Será ou não é? Nós ficamos na dúvida. Eu passei por essa dúvida, irmão. Não foi fácil para mim e minha esposa sairmos de um lugar de conforto e voltar do zero, querido. Eu estou em Portugal há mais de 13 anos. 13 anos, irmãos. Não são 13 dias. Quem sabe alguém está aqui há mais tempo do que eu. Quem sabe você é português como a minha esposa. Você planejou alguma coisa. Você pensou: a minha família vai mudar, alguma coisa eu tenho que fazer. Você tem se esforçado, tem lutado, mas nada tem dado certo. Porque a Bíblia diz: o coração do homem considera o caminho. É o Senhor que dirige os seus passos.
Aleluia. Quem sabe alguma coisa não deu certo é porque você errou, porque você falhou em si, ou porque você está em pecado. Não! É porque Deus muda os nossos planos, em primeiro lugar, para Ele cumprir os seus propósitos. Guarda isso. Porque Deus muda os nossos planos para cumprir os seus propósitos, não o seu propósito, mas o de Deus. Pastor Leandro me ensina melhor. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos ou decretos. Deus te ama. Eu sei que você ama a Deus. Quem sabe alguma coisa você projetou e você perdeu dinheiro, irmãos? Já aconteceu isso? Ser enganado aqui, que eu fui enganado. Eu, quando cheguei no Brasil, eu vim para trabalhar numa empresa italiana, pois no Brasil eu fiz um curso de contabilidade durante 4 anos. Eu me formei em teologia. Quando eu cheguei em Portugal, fui indicado para trabalhar numa empresa de venda de pneu italiana, pois eu tinha curso de vendas. E fui trabalhar nas obras como servente. Chorava, irmão. Eu tinha 20 quilos menos do que hoje. Tinha 60 quilos. Carregando um saco de cimento de 50, 40. Eu pensei, Senhor, será mesmo que era a tua vontade de sair do Brasil para vir fazer missão em Portugal? Deus falou, é o meu propósito. Em 2003, eu falei isso, não sei se o pastor vai lembrar agora, lá na Cruz de Pau. Deus usou um pastor chamado Nerildo Alcioli. Eu estava no interior do estado do Pará, onde eu vim. E Deus usou aquele pregador muito conhecido nos Gideões. Ele falou assim, o que Deus me deu, Deus compartilha contigo nessa noite. A unção que está sobre a minha vida, Deus compartilha sobre a tua vida. E naquele dia a minha vida alterou-se, irmão. Mudou totalmente os meus planos. De querer fazer uma faculdade, de querer poder seguir o ramo de, quem sabe, de empresário, de venda. Pois eu trabalhava com venda na Honda, na Coca-Cola, e de repente Deus falou, não te quero nessa área, eu te quero pregando a minha palavra. Você pensa que isso é fácil? Não é, irmão. É fácil para quem não passou, mas pagamos o preço por isso. Filipenses diz, capítulo 1, versículo 12, quero, irmão, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram maior para o proveito do progresso do Evangelho. Paulo fala aos filipenses que tudo de ruim que aconteceu com ele, as pedradas, as calúnias, quando ele pregava em Listra, foi apedrejado. Quando ele estava pregando em Macedônia, ele ouviu a revelação, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Paulo foi obediente ao chamado de Deus. E você pensa, então, se a vontade de Deus é que eu obedeça, e eu estou cumprindo, então serei livre de sofrimento. Não, às vezes vai piorar. Paulo teve um encontro com Deus, a sua vida foi alterada de um perseguidor a ser perseguido. De um religioso agora pregando a palavra como um louco pregador. Deus, ele muda os nossos planos. Quem sabe na sua família. Quem sabe você está passando uma batalha no teu casamento, nos teus filhos, e você não tem mais força para prosseguir. Lembra-te, Deus tem um propósito em sua vida. Deus não vai te deixar sofrendo assim. Paulo ficou no anonimato muito tempo esperando. Paulo, eu te escolhi como vaso escolhido. Paulo pensou, então sou um vaso escolhido, então é bênção. Ficou 10 anos no anonimato, 10 anos esquecido. Teve que Deus usar um homem chamado Barnabé para levar ele para fazer a obra de Deus. Você está passando por isso? Mudança de igrejas? Mudança de ministério? Eu passei por isso também. O pastor Antônio sabe disso. Irmãos, às vezes nós planejamos algo, às vezes que não é errado. Algo bom. Como, quem sabe você se apaixonou com uma pessoa por causa da aparência, da beleza exterior, seja um homem, seja uma mulher. E você foi ferida, machucada com isso, irmão.
Geralmente as mulheres em Portugal, eu coloquei um vídeo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Pastor Leandro Amorim, você pode entrar lá. Eu coloquei sobre violência doméstica em Portugal. Aí em Portugal há muita violência doméstica, onde homens espancam as mulheres. Isso não é amor, isso é paixão. Quem sabe esse teu relacionamento não deu certo, porque você a sofreu com isso. Eu posso dizer uma coisa, irmão, casamento é algo muito sério, relacionamento também. Eu e minha esposa sempre lembramos no dia que o pastor Antônio fez nosso casamento, e sempre Deus vai me lembrar, na saúde e na doença. E agora? Depois eu fui saber que muitas pessoas que passam, os homens, quando a mulher passa pelo cancro, abandona a esposa. Eu fui saber disso em Portugal, entre os portugueses também, eu fiz um estudo sobre isso. 90% de uma pessoa que passa por essa doença ama um divórcio. Eu falei, Deus, eu não quero isso na minha vida, não. Eu prometi na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Minha esposa passou durante pouco tempo de casamento. Nós passamos por isso, irmão. Não foi com 10 anos depois, ou 20 anos, como acontece na maioria dos casamentos. Na minha experiência, foi questão de pouco tempo. A minha filha estava amamentando ainda quando aconteceu isso. E hoje já tem 7 anos, passou mais de praticamente 6 anos quase nessa luta. Mas Deus me fez me lembrar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando Deus muda os nossos planos, pois Ele tem uma finalidade de cumprir o seu propósito. Se Deus não mudasse esse plano meu, eu não estaria pregando aqui hoje sobre isso. Outra coisa, vou falar um testemunho que eu passei também recentemente esse ano. O que eu mais temia, pastor Antônio, era poder ficar doente ao mesmo tempo da minha esposa. E eu fiquei no trabalho, carregando por 80 quilos de um lado, 80 quilos de outro, em cima de um ferro, do matadouro, onde eu trabalho. Uma fábrica de carro que distribui para o Pingo Doce, que distribui aí para o Jumbo, no supermercado. E aquele temperatura fria, carregando peso. O pastor Antônio foi um dia lá nessa fábrica e eu tive uma hérnia inguinal direita. Passei por uma cirurgia esse ano, em setembro, 2 a 3 meses atrás, outubro, novembro, dezembro, 3 meses a fazer agora. Fiquei de baixa médica quase 1 ano, irmão. E a minha esposa fazendo quimioterapia, eu pensei, Deus, e agora? Como resolver isso? Eu temia, ela sabe disso. Fiquei preocupado de maneira financeiramente, irmão. Mas Deus falou, eu tenho um plano, os meus planos eu mudo com uma finalidade. Através disso Deus falou comigo assim, faz um canal no YouTube e fala da minha palavra. Eu coloquei, de repente comecei com muitos pastores, muitos brasileiros que estão vindo para cá, pessoas da África que têm falado comigo, quase todo dia o pastor me pergunta, Leandro, como é que é a obra missionária em Portugal? Me fala como é que é a obra missionária em Portugal. E eu falei, Portugal, a situação da igreja evangélica, eu coloquei um vídeo falando, a situação da igreja evangélica em Portugal, é entre 70 mil a 150 mil pessoas nessa nação. Calcula 10 milhões de habitantes, apenas 70 mil evangélicos, a 150 mil, segundo a Jocum, segundo a Aliança Evangélica Portuguesa. De 10 milhões de habitantes é muito pouco, querido. Portugal tem 90% de católicos, ou 88%, mas desses 90% a 88%, apenas 10% dos portugueses realmente frequentam uma missa católica. Dos 16 anos aos 29 anos, os jovens europeus portugueses não têm compromisso com a palavra de Deus. Então Deus tem propósito aqui para você. Você veio para Portugal apenas para trabalhar? Não, não. Seja da África, seja do Brasil, ou você que é português, Deus quer te usar para realizar os planos de Deus. Em segundo lugar, Deus muda os nossos planos, porque algo melhor vai acontecer. Diz para alguém assim, ó, algo melhor vai acontecer na sua vida. Vai acontecer, querido. Pastor Leandro, mas é só prova, é só luta, é só dificuldade. Como é que é algo melhor para mim? Não sei, isso é fé. É fé, irmão. Lembra da história de José? 17 anos, sonhador, sonhou,
foi levado para o Egito. Como é que isso é coisa boa? O plano de Deus não é como um plano seu. Você pensa, 4 anos, vou fazer isso. Daqui a 5 anos, vou fazer isso. E se Deus não for o plano de Deus para a sua vida? O que você vai fazer? Vai se desesperar? Vai abandonar a casa de Deus? Vai deixar o Senhor? Não. José, ele não rejeitou a sua fé. José, ele, em Gênesis 45, pois ele diz, no verso 7 e 8, pelo que Deus me enviou diante da face para conservar a vossa vida, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e governador. Foi Deus que enviou José para o Egito, permitindo, claro, que os seus irmãos vendessem. Deus não quer o mal para ninguém, mas ele permitiu para cumprir algo melhor na vida de José. Se dependesse de José, ele seria um pastor de ovelhas, mas o plano de Deus, Deus queria que ele fosse governador. No plano de José, ele queria ser apenas um homem pacato, simples e humilde. O plano de Deus é que ele pudesse salvar uma nação inteira de uma fome gravíssima, querido. É isso que Deus quer fazer você aqui em Portugal. Amém. Deus não está te vendo o teu sofrimento, as injustiças, a dificuldade, o que você está passando na sua família. Não é por acaso, porque algo melhor vai acontecer. Creia nisso. Pode passar 10, 20 anos, Deus não te esqueceu. Você pensa, Senhor, ele me abandonou, passei por uma calúnia e agora? As pessoas falaram mal de mim, fizeram com José, querido. Mas José manteve-se na postura, na sua fé no Senhor. Ele ajudou as pessoas que o prejudicaram. Ele alimentou os seus irmãos. Ele ajudou o povo do Egito no momento de dificuldade. Ele foi considerado como um salvador para o Egito. Amém. Deus quer te usar para salvar Portugal. Deus quer te usar para salvar famílias. Deus te escolheu, querida irmã, para mudar a história da sua família. Como foi na vida de José. Algo melhor está para acontecer na sua vida. Eu não sei como, querido, vai acontecer, irmã, mas eu creio pela palavra. Quando Deus muda o meu plano, o teu plano, é porque algo de melhor vai acontecer. Ah, essa pessoa me deixou e agora eu vou tirar minha vida. Não faça isso. Eu preguei uma vez em Malveira e eu vim passando na ponte 25 de abril, tinha um carro parado à meia-noite, ligando os pisca, e era uma jovem de 20 e tal anos, que eu via que ela queria pular da ponte, mas estava ali um homem e não permitiu que ela se jogasse da ponte 25 de abril. Por que isso acontece? Por que as pessoas não têm alegria na sua vida? Por que as pessoas perderam o contentamento de viver? Porque foi abandonado pelo marido, pela esposa, ou pelo namorado, pelo noivo, noiva, ou porque o teu trabalho não deu certo, irmão. Ou porque uma doença veio, querido. Não, irmão. Eu, a minha esposa, tenho passado tribulações tremendas que você não tem ideia. Passando pelo cancro, quimioterapia, radioterapia. Muitas vezes ela pregava de peruca. Eu via isso. Uma vez uma pessoa riu dela por causa disso. Eu falei, Deus tem misericórdia. Não dá para entender isso. Irmãos, a coisa que acontece na nossa vida que é mistério. Jó. Como que algo melhor ia acontecer na vida de Jó? Se ele estava praticamente ali, sozinho, sofrendo. E eu termino a mensagem falando sobre isso. Deus muda os nossos planos para manifestar a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Paulo falou em Coríntios, minha esposa falou, ele falou, vou lhe contar as visões que tive, as revelações do Senhor, pois eu conheço o homem que há 14 anos visitou o céu. Pergunto, que coisa mais importante da nossa vida que ver a glória de Deus? Ou você quer a glória do homem? Quer prover que você ganhar o mundo inteiro, ganhar Portugal e você perder a sua alma? É verdade. O que adianta você ser um empresário ter um carro do ano e você perder a sua vida espiritual, querido? Ei, o que diz que eu posso dizer sobre isso? Quantas vezes eu me penso, irmão, se nós usarmos a mesma atitude
juventude, e guarda isso, não te esqueça mais. Se você usar a mesma força de levantar às 4 da manhã, às 5 da manhã, ou às 6 da manhã para trabalhar 10 horas, 12 horas, 16 horas por dia, eu pergunto por que muitas pessoas não usam esse tempo para a casa de Deus, para evangelizar no hospital, para evangelizar na rua, nas praças, meus irmãos. Por que nós não usamos isso? Eu posso dizer que para nós é uma vergonha. Nós pensamos só no Brasil, só na África isso. Aqui na Europa não, é frio. A Europa é fria, desculpa, irmão. A Europa não é fria não, somos nós. Nós queremos mudança, queremos que as coisas alterem, nós culpamos pastores, líderes, mas às vezes nós não analisamos que nós precisamos mudar mais. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Deus já falou, meus olhos te veem. Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Moisés falou, agora eu quero ver a tua glória, irmãos. O que dizer de Abraão? Deus falou, Abraão, o teu plano é ficar parado nessa terra. Agora vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é mudança de plano. Mudança radical. As mudanças, às vezes, não é fácil. Deus quer que você mude nessa noite. Quem sabe no teu comportamento, na tua atitude, no teu relacionamento com teu cônjuge, esposo, marido, filho, alguma coisa de Deus deseja que você mude. Se você quer Deus, eu quero que meus sonhos se realizem. Mas você precisa mudar alguma coisa em você. É verdade. Deus quer colocar alguém no teu caminho e você não está entendendo. Deus está te preparando para isso. Deus falou, eu mudo os planos para manifestar a minha glória. Aleluia. Paulo tinha um espinho na carne, sofredor, irmão, dói muito o espinho. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu estava com a hérnia ardia, eu não conseguia pregar direito. Eu falei, Senhor, mas estou pregando a tua palavra. E aquilo ardia, queimava. Mas, Senhor, eu não estou em pecado, Jesus, por que isso? São planos que nós não entendemos. O Evangelho, nós pensamos que é só bênção, só vitória, e acontece vitória e bênção, irmão. Eu poderia falar de bênçãos tremendas. O que dizer de poder casar? Isso é uma vitória grande. De ser pai? Que maravilha ser pai. Tem coisa melhor do que ter a família? E às vezes nós não valorizamos as coisas mais importantes, valorizamos muitas coisas materiais. Eu fico vendo isso no meu trabalho. Eu analiso lá, irmão, pessoas que chegam às 4 da manhã e trabalham até às 5, 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Eu falei, meu Deus, é muito tempo de trabalho. Mas eu pergunto, qual foi a última vez que você foi para a igreja? 8 anos, 10 anos, 5 anos. Meu Deus, misericórdia. Irmão, eu falo pessoas brasileiras e africanas. É o que eu tenho contato ali. Muitos portugueses são católicos, é verdade. Muitos não querem ir para a igreja. Deus sabe, nós precisamos dar um testemunho. Deus muda o meu plano para cumprir propósitos. Deus muda o meu plano porque algo melhor vai acontecer. Deus muda o meu plano, o teu plano, irmã, para manifestar a sua glória, salvar a tua família. Glória a Deus. Amém. Salvar o teu lar, te curar, quem sabe? Eu não sei. É verdade, Deus. Às vezes nós queremos de uma maneira, Deus faz de outra maneira. Vamos ficar de pé nesse momento. Oh, maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Uma alegria, livra-nos da ação do inimigo, do laço, do homem maligno, da violência, livra dos acidentes, livra da peste, livra das enfermidades, livra o teu povo, meu Deus, dos vírus e toda a contaminação, protege o teu povo, leva-nos em paz para nós.